Paz do Senhor a todos aí, irmãos. Estamos aqui gravando mais um vídeo e nós vamos falar um pouquinho de missões. Um pouquinho de missões, né? O que são missões? O que é missão, né? O que é você ter uma missão para você fazer? É uma tarefa, né? Uma incumbência, um trabalho que você recebe e você então tem que executar aquela missão ou fazer aquele trabalho, aquela incumbência que foi colocada em sua mão. E entendemos que a missão só é dada a uma pessoa que tem a capacidade de fazer, né? Você tem uma empresa e você vai dar uma incumbência a uma pessoa fazer uma missão, e logicamente que você vai mandar uma pessoa capacitada para fazer aquela missão. Ou se você não tiver a pessoa capacitada, você vai capacitá-la, né, para depois enviar. E é assim que Deus faz, né? Deus muitas vezes nos chama, Ele nos capacita a fazer uma determinada missão, né? Falando com respeito à missão da igreja hoje, é pregar o Evangelho de Cristo, anunciar a salvação, anunciar as boas novas de salvação que estão em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos pessoas, várias pessoas que dão no seu testemunho as missões que a eles foram dadas por Deus. Então eu gostaria que abrisse aí em Josué, livro chamado Josué, onde no seu capítulo 1 Deus fala com Josué e dá a ele uma incumbência, uma missão. Então diz assim, vou ler o texto do verso 1 até o verso 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, né, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Maravilha, né, irmãos? Esse texto, Deus falando diretamente com Josué, dando instruções a Josué e dando a ele uma missão. Qual missão, né? É o verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então nós vemos aqui que Josué, né, chamado por Deus para servi-lo, serviu durante muito tempo a Moisés, né, sendo servo de Moisés, como é relatado para nós aqui no verso 1. E aconteceu que passado o tempo de vida de Moisés, ele morreu, foi recolhido pelo Senhor, e agora Josué, né, ele assume uma posição de
liderança diante do povo, né, diante de Israel, os filhos de Israel. E ele tem a incumbência, a missão dada a ele, de fazer com que este povo que está à beira do Jordão, ele passe pelo rio Jordão e entre então na terra prometida. E como vamos falar de Josué, nós temos que entender que aqui nós vemos um povo, ou uma descendência de um povo que outrora estava no Egito. Nós conhecemos bem a história deste povo de Israel, que este povo ele foi ao Egito por conta de uma fome que existiu, né, na terra onde eles viviam, e eles foram, né, para lá através de Jacó, pai de José. José já estava lá nessa terra, né, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e aí ficou por lá. Deus operou na vida dele e fez dele governador do Egito. E ele estava lá, e aprove a Deus colocar esse povo lá, né? E passou-se o tempo, José morreu, o faraó que conhecia José também morreu, outros vieram após José, e outro faraó, outro rei ali do Egito, se levantou, que não conhecia a história de José nem a nação. E ele observou que essa nação, né, esse povo que estava lá, que eram os hebreus, eles estavam aumentando, estavam procriando, estavam aumentando demais, se fortalecendo. E entrou no coração dele que esse povo um dia poderia, então, dominar aquela terra. O que eles fizeram? Eles, então, trouxeram a escravidão ao povo de Israel, né? Eles passaram agora a servir os egípcios como escravos, né? Ficaram escravizados. E passou-se o tempo, né? O povo sofria muito nas mãos ali dos egípcios, clamou ao Senhor Deus, Deus ouviu, né? E levanta então Moisés, né? Moisés foi ao ponto, eles oprimiram tanto o povo de Israel, que por conta de eles estarem aumentando muito, foi dada uma ordem que todos os filhos das hebreias que nascessem, se fosse mulher, ficariam com vida, se fosse homem, tinham que morrer. Nasceu Moisés, né? Deus tinha um propósito na vida dele, e de uma maneira sobrenatural, né? De uma maneira, de uma intervenção da parte de Deus, ele então foi criado ali na sua casa, até um tempo que eles puderam esconder. Quando eles viram que não tinha mais jeito, eles lançaram Moisés, né, dentro de um cesto e colocaram ali no rio, e a irmã de Moisés seguiu aquele cesto, e logicamente, por providência de Deus, quem achou aquele cesto foi a filha de Faraó, né? Com Deus não tem coincidência, todas as coisas de Deus, elas são dirigidas pelo Senhor nosso Deus. Muito bem, Moisés foi achado ali no rio, dentro desse cesto, e então a filha de Faraó adota agora Moisés como seu filho. Então a Moisés, veja bem que Deus agora está levantando Moisés e vai dar uma missão a Moisés, que nós vamos ver logo logo. Bom, muito bem, Moisés fica ali, é criado, e é interessante que a irmã de Moisés, que estava acompanhando ele, quando viu, né, que achou, foi achado ali Moisés pela filha de Faraó, ele chega próximo a ela e diz que poderia trazer uma pessoa para cuidar daquela criança. A filha de Faraó acha por bem fazer assim, e o que acontece? Eles foram lá e achou, e trouxe a própria mãe de Moisés para cuidar dele ali agora no palácio, ali na terra de Faraó, né? Entendemos que então o povo israelita estava ali, inclusive Moisés foi nascido ali, ele deveria ser morto, mas por providência de Deus ele se mantém em vida. Moisés agora ele é criado ali pela filha de Faraó, e numa determinada idade de Moisés, acontece que ele visitando ali, né, o seu povo, da onde ele veio, ele viu um egípcio maltratando ali um hebreu, né?
E ele interveio e acabou matando este egípcio. Ele enterrou o egípcio na areia, não é? Mas isso aí acabou sendo descoberto. Moisés, com medo, né, ali na terra, por ter matado o egípcio, ele então foge dali e vai para uma terra chamada Midian, né, e fica por lá. Lá conhece o seu sogro, Jetro, e casa-se, né, com uma filha de Jetro ali, e fica por lá, cuidando ali, né, dos animais e tal. Muito bem, no tempo determinado por Deus, Deus aparece a Moisés numa sarça ardente, né, que não se consumia ali com fogo, e fala com Moisés, e fala para Moisés então retornar ao Egito, né, que através de Moisés ele iria então livrar o povo hebreu das mãos de Faraó, das mãos ali do Egito. E isso está colocado aqui em Êxodo capítulo 3, né? Êxodo capítulo 3, nós olhamos aqui e vemos como Deus fala com Moisés. E apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus, ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tire os seus sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do heveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui está uma missão, né? Deus falando ali no tempo determinado com Moisés, ele manda Moisés então retornar ao Egito, porque por meio de Moisés ele ia tirar o povo, os filhos de Israel, do Egito, né? Então, chamado e uma missão dada. Moisés, naturalmente, né, ele se julgou incapaz disso, mas Deus, né, ele fala aqui no verso 12, Deus diz: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E aí segue-se, né, Moisés questionando Deus aqui a respeito de como é que ele ia fazer. Enfim, Deus preparou Moisés, e a história diz que Moisés então é enviado ao Egito para falar com Faraó. Moisés volta para falar, né, com Faraó, para que ele deixasse sair o povo de Israel. Naturalmente que ele não deixou, né? O coração endureceu, o próprio Senhor Deus endureceu o coração de Faraó. Então Deus faz vir, tudo isso está aqui em Êxodo, né? Estou virando as páginas aqui, várias pragas aí, chamadas pragas, vários juízos de Deus por parte de Deus sobre o Faraó, para que Faraó então pudesse deixar ir, libertar o povo lá do Egito. O último juízo foi a morte dos primogênitos, né, que depois das 10 pragas, que eu não vou colocar aqui porque senão estende muito. Aqui no capítulo 11 fala então que Deus anuncia então a morte de todos os primogênitos.
E interessante aqui que como existia primogênitos ali também dos hebreus, Deus deu uma ordem dizendo que as pessoas tinham que matar ali um cordeiro, né? E pegar o sangue do cordeiro, colocar na verga das portas onde moravam ali os hebreus. Que quando passasse o destruidor, o anjo passasse por ali, ele vendo o sangue na porta, ele passaria, né, por cima daquela casa e não as pessoas ali não morreriam. Mas a casa que tivesse sem o sangue, né, sem o sangue, haveria a morte do primogênito, e não só dos humanos ali, mas de todos os animais. Mostrando aqui claramente a figura já de Cristo Jesus, né? O sangue de Jesus sobre a nossa vida é que nos livra da morte, né? Então, cordeiro morto, né, derramou seu sangue, e nós temos que ter a marca do sangue em nós, a marca de Cristo em nós, para que quando vier, né, o juízo da parte de Deus sobre o mundo, que virá em breve, nós que tenhamos a marca do sangue possamos estar livres. Mas nós estamos falando aqui de missões, e essa missão então de livrar o povo das mãos do egípcio, logicamente que é Deus que vai fazer, mas por meio de Moisés, e Moisés também envia Arão, irmão de Moisés, para poder ajudar ele ali, enfim. E agora, através dessas pragas aí, o povo agora, Faraó resolve liberar o povo, e acontece que por um milagre tremendo, o mar, né, eles foram ali, saíram do Egito e deram em frente ao mar, e atrás vinha Faraó, o seu exército, que se arrependeu de ter deixado os hebreus saírem. O Faraó vai atrás, e aí acontece aquela situação em que o povo hebreu, liderado por Moisés, agora está de frente ao mar e atrás de Faraó. Então eles começaram ali a ficar com medo, clamaram a Moisés, né, como é que eles iam fazer, e Deus, de uma maneira sobrenatural, né, ele então abre, né, abre o mar, e o povo então passa ali pelo mar, e aí Faraó tenta ir atrás pelo mar, e o mar volta à sua posição e mata ali todos os egípcios. E Faraó agora está e Moisés agora está com o povo hebreu livre, né, agora no deserto, né? Então aí agora Moisés, juntamente com Josué, né, e outros homens ali de Deus, estão agora no deserto, andando pelo deserto em direção à terra de Canaã, que é onde nós vimos lá no início, né? Josué estava com aquele povo. Mas a Bíblia relata que o povo ali murmurou, o povo reclamou por comida, por diversas coisas, queriam até voltar ao Egito. E Deus trazia julgamento, né, sobre o povo, que afinal Deus deu um grande livramento àquele povo. E o povo ficou assim meio que acostumado já no Egito, com as coisas do Egito, muitos queriam voltar para o Egito. E por conta disso Deus, né, foi fazendo juízo, e muitas pessoas morreram ali pelo deserto. Em Números, capítulo 13, nós temos um fato interessante, que o povo, então, agora próximo à terra de Canaã, o Senhor Deus falou, né, a Moisés, dando ordem para Moisés que eles enviassem 12 homens, né, cabeças dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, cabeça, e fossem enviados esses homens lá para a terra, para espiar a terra de Canaã. E assim é feito, aparece aqui no capítulo 13 de Números vários nomes, entre eles da tribo de Judá, Calebe, e da tribo de Efraim, Oséias. Esse Oséias é o filho de Num, que Moisés então passa a chamar, em vez de chamar Oséias, passa a chamar ele de Josué. Lembrando que Josué é Javé, a salvação, né? Javé salva, é o Salvador, o nome é Josué. E Deus, e
Moisés agora chama então Oséias, filho de Num, passou a chamar ele de Josué. E tem os demais nomes aqui das outras tribos, e esses homens, eles são enviados à terra de Canaã, e eles espiam a terra ali por 40 dias e voltam. E desses 12, 10 vieram defamando a terra, infamando a terra, dizendo que a terra era terra boa, tudo, mas que era perigosa, que eram habitadas por homens perigosos, que iriam gigantes, existiam lá na terra, enfim, infamando a terra para com os israelitas que estavam ali. Somente Calebe e Josué então ficaram firmes, né? Porque acreditando na promessa de Deus, que Deus daria aquela terra àquele povo, né? E Deus então agora se ira por conta disso, porque o povo agora começa a querer voltar, ficaram com medo, ficaram infamarem ali a terra, e aí o povo quer voltar para o Egito. Deus, o Senhor Deus então traz juízo ali e dá uma sentença que todos aqueles que saíram do Egito, que murmuraram, que quiseram voltar para o Egito, eles iriam agora padecer, morrer no deserto. E aquele povo que estava próximo à terra de Canaã, agora por conta disso, ele vai ficar 40 anos, né, andando pelo deserto, cada ano correspondente a um dia que eles espiaram ali a terra. Então eles iriam ficar 40 anos andando pelo deserto. E foi isso que aconteceu. Muitas pessoas morreram daqueles que saíram, né, do Egito por mãos de Deus, por meio de Moisés. E aí eles chegaram ali na terra, depois de 40 anos, eles chegaram ali próximo ao Jordão. Mas aí Moisés já era morto, ele já tinha cumprido a missão que Deus tinha dado a ele, que era libertar o povo das mãos do faraó, das mãos dos egípcios. E agora, Moisés morto, é dado a missão, agora passada a missão para Josué, que é aquele que não infamou a terra, aquele que creu, que acreditou que Deus poderia dar essa terra. Só restou Calebe e Josué. Os demais que estavam aqui eram descendentes daquele povo que saiu do Egito, né? Depois de 40 anos, muitos morreram pelo deserto, outros nasceram. Então, os descendentes, né, daquele povo que saiu lá, mais Josué e mais Calebe, agora estão próximos a entrar na terra prometida. E Deus chama então Josué para fazer essa travessia. Nós estamos falando de missões, irmão, né? Missões. Então nós vimos aqui missão que deu Deus a Moisés de retirar aquele povo, como Deus operou, né, através de Moisés, e aquilo que Deus deu a Moisés para fazer foi realizado, né? Apesar da fraqueza de Moisés, apesar, né, da incapacidade de Moisés, do reconhecimento dele de que não seria possível fazer, mas Deus era com ele e ele creu, né, e agora esse povo está nas mãos de Josué, ali à beira do Jordão, próximo da terra de Canaã. E a gente, se continuar lendo aqui, vai ver que o Jordão se abre, né, e aquele povo agora ele toma posse da terra de Canaã. Ainda existem lá povos, né, e Deus dá a vitória, né? O primeiro ali é Jericó, depois vem Ai, e aí a história segue ali, mas o povo toma posse ali da terra prometida. Uma parte fica aquém do Jordão e outra entra depois do Jordão, né? Tudo isso está relatado aqui para nós. Mas o que nós queremos colocar aqui nesse vídeo é falar a respeito de missões, né? Que Deus ele dá missão para cada um de nós. Quando ele chama, ele comissiona, ele dá uma missão a seguir. Deu para Moisés, deu para Josué. São exemplos, né, de homens que Deus levantou, capacitou e enviou para fazer uma grande missão. Mas nós vemos que
eles não estavam sozinhos, né? Deus sempre está com ele. E missão é isso, né? Missão é Deus capacitando, é Deus chamando, é Deus enviando o homem. Isso foi na época do Antigo Testamento, aqui colocando aqui essas histórias, só para a gente, né, entender que Deus que chama, Deus que capacita, Deus que envia. E hoje não é diferente com a igreja, né? Hoje o Senhor Jesus, quando esteve aqui, também teve uma missão, né? Ainda que ele era Deus, mas ele se fez homem, né? Ele veio na terra como homem, e ele teve uma grande missão aqui na terra. E qual é a missão do Senhor Jesus? Né? Assim como aquele povo que estava preso no Egito, escravizado no Egito, debaixo das mãos de Faraó, sofrendo lá no Egito, Deus levanta Moisés, e por meio de Moisés ele retira, né, por um grande milagre, o mar abriu, né, e conduz aquele povo por 40 anos ali pelo deserto, até chegar à terra prometida. E aí na próxima terra prometida, Deus chama agora Josué, e é Josué que tem essa missão de fazer com que o povo entre, né, na terra prometida. E o Senhor Jesus, né, falando agora da missão do Senhor Jesus, Deus deu uma missão também, né, para o Senhor Jesus. E qual missão? Jesus nasceria, né, no tempo determinado. Ele é o Messias, o enviado, o Cristo, né, o Salvador. E a missão de Jesus é essa. Ele viria, nasceria de uma virgem, né, como aconteceu, e na cidade de Belém, ainda que José e Maria eram moradores de Nazaré, na Galileia, mas estava determinado nas profecias que o Salvador, o Messias, Jesus, o Cristo, nasceria em Belém, e assim aconteceu, né? Houve ali um decreto da parte de César Augusto, governador ali da época de Jesus, e José saiu da cidade de Nazaré, na Galileia, e foi, né, com sua mulher, que estava grávida de Jesus, até uma cidade chamada Belém, que era a cidade de Davi, e lá ela deu à luz Jesus, né? E Jesus ficou ali, foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei mandava. Houve a purificação ali em Jerusalém, depois de 40 dias, que Maria deu à luz, enfim, as coisas aconteceram normalmente. E Jesus, depois disso, Jesus volta para Nazaré, juntamente com Maria e seu pai, volta para Nazaré, e ele fica ali em Nazaré, né? E a palavra vai dizer que por uma vez por ano eles iam até Jerusalém, na ocasião da festa da Páscoa, né? E vai contando a história de Jesus, né? E uma coisa interessante é que Jesus, aos 12 anos, né, numa ida deles para Jerusalém, para participar da Páscoa, né? E a Bíblia relata em Lucas que eles voltando, né, daquela festa, voltando para Nazaré, eles perceberam que Jesus não estava ali, e eles voltaram a Jerusalém procurando por Jesus. Depois de alguns dias, eles acharam Jesus no templo, né, ensinando, ouvindo, respondendo questões a respeito dos profetas, da lei, em meio aos doutores no templo, e as pessoas ficavam admiradas com Jesus. Não é um menino ainda, de 12 anos de idade, já envolvido ali com as coisas de Deus. E quando Maria chegou ali e achou Jesus no templo, ela até falou, né, por que você fez isso conosco? Nós estamos procurando você. E ela vai dizer que, por que vocês me procuram? Né? Vocês não sabem que eu tenho cuidado dos negócios de meu pai? Então Jesus cuidava dos negócios de Deus desde pequeno, né? E passou-se o tempo, né? E Jesus começa o seu ministério depois por volta de 30 anos de idade já. E ele vai, né, ele vai até onde estava João Batista. E lá onde estava João Batista, no Rio Jordão, ele é batizado, ainda que Jesus não precisava disso, né? Mas para cumprir a lei, para cumprir o que estava profetizado.
Aí acontece, começa o ministério de Jesus, Jesus é batizado, Jesus depois vai ao deserto, foi tentado ali por Satanás durante o tempo, e Jesus começa então a ensinar, fazer grandes milagres, né? Ensinando o evangelho, pregando por toda aquela região da Galileia, da Judéia, por toda aquela região. Jesus, Decápolis, enfim, toda aquela região ali, Jesus andando, ensinando, anunciando o evangelho, né? Essa era a missão de Jesus. E Jesus, no tempo determinado por Deus, ele morreu, né? Ele foi condenado, ainda que sem merecimento nenhum, sem pecado nenhum. Ele morreu numa cruz, né? Uma sexta-feira, dia de Páscoa, né? Final de sexta, começo do sábado. E aí ficou no sábado na sepultura, foi sepultado, ficou sábado na sepultura. No domingo, primeiro dia da semana, de manhãzinha, Jesus então ressuscita, as pessoas vão até o túmulo, não acham Jesus ali, acham uma pedra removida. E Jesus depois vai aparecer a Maria Madalena, vai aparecer aos discípulos, dando prova da sua ressurreição por 40 dias, né? E ele deixa uma ordem para os seus discípulos, né? Uma ordem para a igreja, uma missão para a igreja, que é ir pregar o evangelho a toda criatura. E ele diz: aquele que crer, que for batizado, será salvo. Aquele que não crer, será condenado. E qual é a mensagem? Porque, irmão João, que você está falando lá de Moisés, porque aqui em João 3, Jesus instruindo ali Nicodemos acerca do evangelho, que é o novo nascimento, né? Depois que ele fala para Nicodemos, que era um dos principais ali da Rabi, era um dos príncipes dos judeus, né? Nicodemos, ele foi ter com Jesus. E Jesus, né, ainda que Nicodemos fosse um religioso, um príncipe dos judeus, ele foi ter com Jesus, e Jesus, né, ele reconhece Jesus, diz que ele bem sabe que ele é de Deus, que ele veio de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que Jesus estava fazendo, né, os milagres, as maravilhas, se Deus não fosse com ele. E Jesus então responde a Nicodemos: olha, Nicodemos, verso 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fala: mas como pode ser uma coisa dessa? Como eu, já sendo velho, eu posso nascer de novo? Como poderei eu entrar no ventre de minha mãe e novamente nascer? Jesus aí explica, né? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da carne é carne, o que é nascer do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo, né? E Nicodemos ainda ficou meio que sem entender essa palavra. E aí Jesus vai pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho, né? Resumindo, o Evangelho está aqui, do verso 14. Jesus fala assim: como Moisés levantou a serpente no deserto. Uma das coisas que Moisés fez foi isso, né? O povo ali pecou contra Deus, e Deus enviou ali serpentes ao deserto, e as serpentes começaram a picar, né, o povo que estava ali no deserto. Deus deu essa ordem para Moisés: Moisés, você pega, faz uma serpente de metal, levanta ela numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente, ele não vai morrer, ele vai ser curado da picada da serpente. Agora, quem não olhar vai morrer. Isso aqui é o Evangelho, é uma figura, né? E Moisés fez isso, fez lá, levantou. E Jesus traz essa figura aqui para Nicodemos poder entender o que é o Evangelho, né? Ele fala: olha, Nicodemos, e como Moisés, né? Porque é isso que Nicodemos entendia, essas coisas do Antigo Testamento, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está falando aqui? Da morte dele na cruz. Olha que ainda estava hoje, mas Jesus sabia muito bem, né? Ele tinha muita consciência da missão que foi dada a ele
para ele fazer aqui na terra. Por que ele tinha que acontecer isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui é o Evangelho, né? O homem condenado nos seus pecados e ofensas a Deus, Jesus mandado até nós com uma missão da parte de Deus, que era ser levantado numa cruz para perdão de nossos pecados, para pagar, para morrer a nossa morte na cruz, tá certo? E Jesus, no tempo determinado por Deus, ele foi morto, né? Passado no terceiro dia ele foi ressuscitado, como já disse, e todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que crer em Jesus, somente em Jesus, ter Ele como seu Salvador e seu Senhor, aqueles pecados, os nossos pecados que vão nos levar para a morte, eles não são perdoados. Não porque merecemos, não porque somos da religião A, B, C, não. Porque Jesus morreu numa cruz, né? E na cruz Ele pagou o nosso pecado. Então, os nossos pecados foram crucificados com Jesus. O nosso velho homem, a nossa velha natureza pecadora é crucificada numa cruz com Jesus. E assim como Jesus ressuscitou, nós também, pela fé, ressuscitamos para uma nova vida, agora unida, uma vida dedicada a Deus, unida a Cristo Jesus, na sua ressurreição. Esse é o Evangelho. Então eu deixo aqui mais essa palavra. E quero falar 3 pessoas aqui, né? 3 pessoas. A primeira pessoa que eu quero falar é a igreja do Senhor, né? Jesus, que está muito próxima de entrar na terra prometida, não na Canaã terrestre, como é aqui o caso de Josué, que nós citamos, mas está muito próxima de entrar numa Canaã celestial, porque Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Assim como Josué entrou com aquele povo na terra de Canaã, Jesus vai entrar conosco na Canaã celestial. E não tem outro caminho. Então, igreja do Senhor, fique nessa palavra, fique nessa promessa, esperando e aguardando e crendo que o Senhor Jesus está às portas. Nós já estamos à beira de Canaã. Nós já estamos à beira do Rio Jordão. Logo, logo esse céu vai ser rasgado. Assim como o Jordão foi separado, né, de uma forma sobrenatural, esse céu aqui vai ser rasgado. E nós veremos o Senhor Jesus voltando nas nuvens, assim como ele subiu. E ele virá buscar o seu povo, aquele que tem o Evangelho, aquele que crê, que olha para Jesus numa cruz, crê nele pela fé. É este povo que Jesus vai levar para morar no céu. E eu deixo essa palavra para a igreja. E é Josué, voltamos a Josué, capítulo 1. Diz assim, verso 9. Assim como Deus disse a Josué, aqui diz a igreja, não te mandei eu? Esforça-te, igreja, e tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes das coisas que vão acontecer com a igreja, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus, igreja, é contigo por onde quer que andares. A outra palavra, a outra pessoa, eu quero dizer as pessoas que estão no deserto, que estão passando pelo deserto, por aflições, por tribulações no deserto. E é o verso 8 de Josué, capítulo 1, que eu quero deixar para você. Pessoas aí, povo de Deus que estão no deserto, diz assim, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E para você que ainda está no Egito, que ainda não passou pelo mar, quando Jesus morreu na cruz, quando ele entregou o Espírito a Deus, a palavra vai dizer que o véu do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Isso mostra que o caminho, por Cristo Jesus, através da sua morte, o caminho a Deus, que antes era separado por um véu, agora ele está aberto para você, assim como Deus abriu o mar lá para aquele povo sair do Egito. Hoje Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, ela abre o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, E Jesus cumpriu essa missão, e hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor, como servo de Deus, proclamando essa mesma mensagem. Então, para você que ainda está no Egito, que ainda está preso aos seus pecados e ofensas no mundo, eu deixo essa palavra de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus cumpriu essa missão. E hoje nós estamos aqui com essa missão que Jesus deu à igreja quando ele subiu. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E essa palavra eu deixo para você, que ainda está no Egito, ainda está no mundo, ainda crendo nas coisas que não vêm de Deus. Nicodemos estava aqui, era religioso, ele conhecia a lei, mas ele não tinha ainda olhado para Jesus. Ele ainda não tinha reconhecido Jesus, ele ainda não tinha recebido Jesus como seu Salvador e seu Senhor. E agora eu tenho essa missão de passar esse evangelho. Eu tenho passado em muitos vídeos, deixo mais esse falando a respeito de missões. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sem Jesus ninguém verá a Deus, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Passe por esse mar aí que está aberto à sua frente. Entre pelo véu, entre pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. É essa palavra que eu deixo para você que ainda está no Egito. Ainda não passou pelo mar, ainda está debaixo das garras de Faraó, que representa o diabo, que representa aquele que nos escraviza no seu pecado. Jesus hoje te está dando uma nova oportunidade, o mar está aberto diante de você. O véu ainda está aberto, mas será um dia em que esse céu vai rasgar, Jesus vai voltar, e quem foi, foi. Quem não foi, vai perecer no deserto. E eu espero que você creia nessa mensagem, creia nessa palavra. Mais uma palavra a respeito do Evangelho, falando de missões. Deus amou o mundo, Deus amou você, está ouvindo aí, de tal maneira, de uma maneira que só Deus pode amar, ninguém mais. Ele deu Jesus para morrer numa cruz, para assumir o seu pecado e o meu pecado, para que eu possa crer nele e não perecer, mas ter a vida eterna. Passe esse mar que está aberto à sua frente. Entre por este véu, por Cristo Jesus. Dobre o seu joelho aí onde você está. O que eu tenho que fazer? Talvez você esteja perguntando. Aí onde você está na sua casa, onde você está ouvindo e vendo esse vídeo, se não puder agora, mais tarde, dobre os seus joelhos diante de Deus. Não é diante de mim, diante dos homens, é diante de Deus. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você não tem, que você está perdido, condenado. Receba o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus na sua vida. Receba Jesus como seu Salvador e Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Confesse-os a Deus. É a Deus, não é a homem.
Né? Você não adianta confessar para mim, para homem que é pecador igual você. Confesse-os a Deus, abandone a vida de pecado, a idolatria, a prostituição, os vícios. Peça a Deus, Deus, eu quero, não quero mais essa vida de pecado. Eu quero agora nascer de novo, eu quero receber Jesus no meu coração, na minha vida, como meu Salvador e Senhor. Receba aí aonde você estiver, dobre os seus joelhos diante de Deus e receba o Senhor Jesus. Foi para isso que ele morreu, foi para isso que o mar abriu, foi para isso que o véu rasgou. É para que você pudesse entrar. E se você crer e você fizer isso que eu estou dizendo, você será salvo. E essa mensagem que eu deixo, mais uma mensagem, e a minha oração por você é essa, que você venha crer nessa mensagem de salvação e venha receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Passe pelo mar, atravesse o deserto, chegue até a próxima terra, Canaã, junto com a igreja. Aguarde, Jesus está voltando para buscar a igreja. Amém? Que Deus abençoe, fique com essa palavra, abençoe você, sua família, em nome